Olá pessoal, eu sou o Guilherme do Poder da Linguagem e se você quer aprender a memorizar poemas ou qualquer outro texto, ou se você é mãe ou pai e quer que seu filho aprenda essa habilidade, hoje aqui eu vou ensinar para você uma técnica bem tradicional, simples e eficaz, que vai fazer com que você ou seu filho guarde na memória qualquer poema ou texto que vocês queiram. Então essa técnica é dividida em 4 passos. O primeiro passo é o de leitura do poema. A finalidade dessa leitura é que você entenda o tema do poema, sobre o que ele fala, qual é o tema geral dele. Então, se o poema for um texto mais difícil, um texto mais exigente para compreender o sentido, você pode pesquisar uma análise, um comentário sobre ele. Nada de aprofundar muito, não é necessário aprofundar o conhecimento sobre aquele texto para você memorizá-lo, mas é importante que você tenha em mente pelo menos o sentido geral dele, tá bom? Então, essa leitura ela pode ser feita tanto em voz alta quanto em silêncio, o que for mais fácil para você conseguir entender esse sentido geral. O segundo passo é a leitura do poema ou do trecho do poema que você quer memorizar em voz alta, por 2 vezes. Agora, essa leitura vai ser feita de maneira recitada, isto é, você vai tentar acompanhar o ritmo do poema, tentar lê-lo com a interpretação devida, com o ritmo devido, para você se acostumar com a sonoridade do poema, com o ritmo dele e com a sequência de palavras naquele verso ou naquela frase. Então você vai fazer isso por no mínimo 2 vezes. Isso vai facilitar muito os próximos passos. O terceiro passo é ler em voz alta, recitado também, só que apenas o primeiro verso, olhando para o texto. Você vai ler aquele verso e recitá-lo quantas vezes precisar para poder dizê-lo, recitá-lo sem olhar depois. Então, você vai ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que você consiga dizê-lo, recitá-lo sem olhar para o texto. Esse é o terceiro passo. O quarto passo é uma sequência deste. Agora você que já decorou o primeiro verso, você vai decorar o primeiro e o segundo. Você vai lê-los na folha, quantas vezes for necessário, recitando, para que você memorize o segundo agora. Acrescente a memorização do primeiro, o segundo. Até que você consiga recitar os 2 sem olhar para o texto. E você vai seguir, nesse quarto passo, todos os versos seguintes. Parece muito simples, e é muito simples, basta você se aplicar em memorizar na sequência esses versos, um por vez, quando você pegar a prática, talvez mais de um por vez, para que você consiga ir acumulando. A memória, ela acumula. Você vai acumulando aquelas frases ou aqueles versos numa sequência. Então, pessoal, só para exemplificar um pouco esse método, vamos pegar um trecho de um poema famoso, A Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então, o primeiro passo do método é entender o sentido do poema ou do trecho do poema que queremos entender. Se nós analisarmos esse poema, nós vamos ver que se trata de uma pequena comparação entre o Brasil, a natureza do Brasil, para ser mais específico, e a natureza da terra onde o poeta está. Ele compara a terra dele, o Brasil, com a terra onde ele está, Portugal, por meio de alguns elementos, como as árvores, os pássaros e assim por diante. Então, esse é o primeiro elemento que nós precisamos saber para poder chegar no próximo passo. Agora, se nós fôssemos aprofundar um pouco o entendimento do poema, nós veríamos o quê? Que o poema ali trata tanto do sentimento de saudade do poeta pelo Brasil como um todo, exemplificado, personificado na natureza do Brasil, quanto também um senso, uma ideia de querer dar uma identidade, uma característica própria para o Brasil, que diferenciasse ele de qualquer outro país. Isso por quê? Porque Gonçalves Dias se insere dentro de um contexto de poetas que estavam querendo formar uma identidade própria para o Brasil por meio das artes. Dar um senso de unicidade, de exclusividade, uma característica própria para o nosso país, já que havíamos poucas décadas nos tornado independentes de Portugal, certo? Mas isso não é necessário para memorizar o poema. A segunda etapa seria o quê? Lemos em voz alta. No caso, os 4 primeiros versos. Ainda vamos só recitá-los, vamos ler em voz alta sem memorizar. Então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, certo? Vamos ler por 2 vezes e depois vamos para a terceira etapa, que também é ler, continua sendo recitar, só que dessa vez nós vamos ler até que consigamos memorizar e dizer sem olhar, certo? Então, o primeiro verso apenas, né?
Minha terra tem palmeiras. Eu vou ler aqui no papel quantas vezes eu precisar, até que eu consiga, sem o papel, dizer: minha terra tem palmeiras, certo? A quarta etapa, como dissemos, é uma sequência dessa. Então nós vamos pegar agora o segundo verso. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Vou ler quantas vezes precisar, até que eu consiga, sem o papel. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E eu posso seguir todo o poema fazendo isso, certo? Então, pessoal, esse é o método. Ele é muito simples, vocês podem ver, mas ele funciona. E mais, ele aumenta a nossa capacidade de memorização. Eu digo para vocês, se vocês aplicarem esse método por alguns dias, de maneira constante, vocês vão perceber logo, logo, em poucas semanas, em poucos dias até, um aumento da sua capacidade de memorizar. Quer dizer, você vai memorizar de maneira mais rápida, de maneira mais eficaz e de maneira mais duradoura o que você quer.